Nos anos 80, meados dos anos 80 e começo da década dos anos 90, houve uma verdadeira ninja mania. Haviam vários filmes de época que eram produzidos sobre o tema, inclusive Ninja 3, A Dominação, que é a história de um ninja que morre e volta dos mortos no corpo de uma mulher para praticar seus assassinatos e etc. Teve também nos videogames vários jogos com o tema Shinobi, Ninja Gaiden, o ninja que fazia parte do Capitão Comando. Era ninja que não acabava mais. Na minha infância, é, teve o encantamento pelos desenhos animados do Comandos em Ação, onde tinha o ninja Snake Eyes, que era um excelente lutador, exímio lutador e não falava nada. Além disso, ele era mudo. O seu boneco eu tenho até hoje e guardo com muito saudosismo. Pois é, dentro desse tema eu vou falar numa homenagem que teve no ano de 2009, Ninja Assassino, com as irmãs Wachowski que produziram Matrix na produção e o grande roteirista Straczynski, uma coisa assim, que fez o roteiro. Logo depois da vinheta eu estou começando então, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã cinéfalo. Está bem? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras entre nós para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Ninja Assassino é uma baita produção, muito bacana, bem legal, trazendo a história de Raizo, um clã que é chamado de Osasuno, que pratica assassinatos pelo mundo todo. E é um clã muito antigo e secular, que tem o seu patriarca sempre passando de geração em geração, mas a finalidade deles é roubar, adquirir segredos, assassinar, principalmente assassinar. Pois bora lá, vamos lá então. Raizo foi criado desde a mais tenra infância nesse clã. E o sofrimento é algo que os ninjas carregam consigo. Arte marcial, furtismo, eles se movem através da sombra. E desde pequeno ele foi adquirindo esse processo. Só que havia uma moça que fazia parte do seu clã, uma menina, que era diferente. Ela não fazia muita parte daquele mundo, daquele universo em si. Ela planejava fugir, mas fugir para onde? Se onde quer que se vá, se é encontrada. Pois bem, a trama de Raizo é contada aos poucos, paralelamente junto com a de uma policial, Naomi Harris, que o encontra misteriosamente e busca saber desses assassinatos que deixam um rastro, mas nunca algo foi pego. E quando ela falou para seus colegas de trabalho policiais na Alemanha sobre um clã ninja que cometia esses assassinatos, ela se tornou motivo de chacota, até ela encontrar Raizo e querer a sua ajuda. E ele a ajudou, que ele também se tornou um renegado, porque essa moça que ele conheceu na sua infância e até a sua adolescência, ele desenvolveu sentimentos por elas. E ele não fugiu com ela, coisa que ele se arrepende amargamente. E o patriarca desse clã, quando descobriu que ele estava desenvolvendo sentimentos por elas, foi lá e a matou na sua frente, para que ele se tornasse mais forte. Só que aí foi o contrário. Na sua primeira missão em campo, ele pegou um cara grande, robusto, um assassino profissional e treinado. Teve muita dificuldade para matar ele, mas ele conseguiu.
através de uma lâmina que ele o perfurou pelo corpo todo, nota. O bacana desse filme é que o sangue jorra assim, estilo aquele jogo Mortal Kombat, assim, é sangue pra tudo quanto é lado, assim, no efeito que eles fazem, como se estivesse jorrando assim do corpo. Bem legal. Então, depois que ele comete esse assassinato, ele leva o relógio do cara, aí o patriarca dele fala que esse relógio é para ele se lembrar de onde ele veio e a quem ele pertence. E coloca uma camponesa semelhante à moça que ele amava, que ele tinha sentimentos especiais por ela, mas nunca foi concretizado devido ao fato do clã, devido ao treinamento, devido à invasão na mente dele para se tornar um assassino perfeito. E aí onde ele rompe de vez com o clã. Ele agride, ele corta o rosto do seu patriarca, o responsável por todo aquele clã, e luta com vários ninjas caindo das alturas, sendo ferido e escapando com vida. Depois dali, ele passou a lutar constantemente com os ninjas que foram surgindo no seu caminho. Quando ele se encontra com essa policial e ela conta para o seu parceiro tenta capturá-lo com vida e ele é apreendido e todos esses crimes que o seu clã, o seu ex-clã cometia, foi colocado na conta dele. Só que o seu clã vem à toa para persegui-lo, para tentar matá-lo e mata vários policiais nesse bunker da polícia alemã. Bem bacana, bem legal, um roteiro bem amarradinho assim, bem tranquilo, ação, aventura, fantasia. Pois é, os ninjas saindo assim, parece as cenas assim, tudo parado, e daqui a pouco as sombras começam a se mexer, como se eles saíssem de dentro dela. É um efeito bem legal na tela, ficou muito bacana. E eles vão lutando, até ele se ferir bastante. E nesse processo, eles estão perseguindo para achar aonde é a central desse clã. E ele é levado até ela, só que nisso a policial Naomi Harris coloca um dispositivo de sinalizador, um rastreador dentro do corpo dele, num corte que abriu na sua barriga do seu ex-inimigo, o cara que matou, ex-inimigo não, inimigo mesmo, que matou a sua amada, e ele tem um arranca com ele até o fim. Se você não viu ainda, procure ver. É um filme assim com uma temática mais adulta devido ao índice de violência, né? Mas é bem bacana, bem legal. Se puder assistir, assista. De 2009 ainda tá fresquinho ainda. Ninja Assassino é uma super produção e da minha parte eu vejo mais como uma homenagem a esses filmes do passado, da década de 80, que houveram, que foi um boom na época. E é um saudosismo bem bacana, bem legal, com efeitos atuais, presentes, que dão uma diferença. E as cenas de luta também são bem feitas, bem coreografadas. E ele usa uma espécie de corrente com uma lâmina na ponta. E o seu uso exige uma destreza sobre-humana para fazer as cenas ficarem bem legais, bem bacana. É isso, pessoal. Este é o meu segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um coadjuvante de luxo da primeira trama, que é o Pirata Caveira, e alço o personagem principal. Só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o paradeiro, se ainda estão vivos ou mortos, e se houver tempo, praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book e no seu livro sólido.
e também no Clube dos Autores, no seu livro Sólido, Físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad eu publico os meus romance, aventura e fantasia e contos urbanos baseados em algumas histórias reais. No exercício da profissão, porque diante de uma folha em branco, eu como escritor não quero nunca faltar ideias para preenchê-la. Então eu vou publicando esses romances lá gratuito. Ler é muito importante, é igual a respirar, é necessário e é necessidade. Entrem lá no Wattpad, dá uma olhada lá nos meus romances, aventura e fantasia, comenta o que achou. Eu estou sempre ouvindo opiniões sobre o que a gente pode melhorar e deixar mais dinâmicas as histórias. E é isso então. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?